Fala pessoal, tudo bom? Bom, nós vamos falar nesta aula, sobre energia potencial, não qualquer tipo de energia potencial, mas a energia potencial gravitacional, tá ok? Lembrando, que existe um outro tipo de energia potencial, que é a energia potencial elástica, por isso, que é essa diferenciação. Então, iremos falar aí sobre a energia potencial gravitacional. Bom, o que eu necessito saber sobre isso, Bom, pessoal, esse tipo de energia, como o nome está falando, é um tipo de energia, associado a um determinado corpo que está sofrendo a ação da gravidade, tá bem? Bom, então para isso, se esse corpo vai sofrer a ação da gravidade, esse corpo necessita estar a uma determinada altura do solo, da Terra, tá bem? Que é para essa situação ocorrer. Bom, então a energia potencial gravitacional é uma forma de energia que está armazenada no corpo, quando este se encontra a uma determinada altura do solo, da Terra, Isso por quê? Porque ele vai sofrer a ação de uma coisinha chamada, de aceleração gravitacional, que a gente representa pela letra G. Lembre-se, Letra G é a aceleração da gravidade. Bom, pessoal, para tentar entender a situação, como é que nós iremos ver energia potencial gravitacional, nós temos aqui a situação, tem um corpo que está a uma determinada altura do solo, ele está localizado em um ponto A qualquer, e ele está a uma determinada altura do solo, a altura representada aqui por H, altura de A, altura do corpo lá no ponto A, A gente sabe que quando esse corpo está nessa situação, ele vai sofrer a ação da gravidade e ele vai cair, não é? Ele vai cair por conta de uma força chamada de força-peso. Então vale lembrar que aqui também existe, força-peso, tá bem? Bom, então para a gente levar em consideração a situação, o corpo estava no ponto A, sofreu a ação da força-peso, veio até um ponto B, que também está a uma determinada altura do solo, não é? Então, altura de B, altura de A, altura de B. Vale lembrar que são alturas distintas, O corpo estava primeiro na altura A, depois, com a ação da força-peso, passou a ter uma altura diferente de A, no caso, a altura de B, tá bom? Isso tudo em relação a quem? Ao solo, Ao chão. Bom, pessoal, o que é importante também considerar, Que se o corpo estava em A, estava em B, ele sofreu, um deslocamento. Sofreu, um deslocamento, ou seja, a força-peso provocou no corpo um deslocamento que a gente chama de D. Aí você, vamos ser agora aqui mais racionais, A gente já sabe algumas situações daí, como por exemplo, se o corpo sofreu um deslocamento por conta de uma força, existe, uma grandeza, existe uma energia chamada de energia do trabalho, Então, nessa situação aqui que eu acabei de mostrar a vocês, existe trabalho. Trabalho, no caso, da força-peso, Por quê? Porque foi ela que foi responsável por esse movimento. Lembrando que força-peso, é algo que aponta sempre para o centro da Terra. Força-peso aí sempre apontando para o centro da Terra. Bom, pessoal, então a gente já sabe que existe trabalho, Mas como é que se calcula esse trabalho, Bom, trabalho, nessa situação aí, a gente sabe que é força vezes deslocamento, Força vezes deslocamento. Mas, Romulo, tu acabou de dizer que a força é a força-peso. Muito bem, então coloque, olha aí. Então, trabalho é igual ao peso vezes o D. Mas eu sei também, que peso é massa do corpo, não coloquei aqui, mas o corpo tem massa. A massa do corpo vezes a gravidade, Então, se peso é massa vezes gravidade, então você tem aí a situação, Peso no lugar do P vezes gravidade. Opa, assim não, Massa vezes gravidade, não é isso? Massa
no lugar do peso, massa, vezes gravidade, vezes o D, deslocamento, né? Bom, pessoal, então nós chegamos a um ponto em que eu calculo o trabalho, né, desta situação aí da seguinte maneira, né? Massa vezes gravidade vezes o D, que é o deslocamento. Mas aí, pessoal, tem um ponto importante, né? Por quê? Porque o deslocamento está dependendo de alturas. Altura A, altura B. Então, venham comigo e vejam se vocês conseguem, né, enxergar essa situação que vai ser mostrado aqui para vocês. Observe o seguinte. O D, né? Quem é o D nessa situação que está exposta bem aqui, né? Quem é o D? Ou seja, quem é o deslocamento? Lembrando que o D, né, é esse pedacinho aqui que o corpo percorreu, né? É esse pedacinho aqui. Então, vê se você concorda comigo, né? Se eu quero calcular o D, basta eu pegar o quê? A altura de A, não é isso? A altura de A, olha aí, menos quem? A altura de B. Olha, é verdade, Ron. Nossa, cara, não tinha prestado atenção nisso, né? Só, mas isso é fato, né? Então, digamos, a altura de A, por exemplo, é 8 metros. A altura de B é 2. Se eu quero saber quem é o D, 8 menos 2 é isso daqui, não é não? Pronto, né? Bem simples. A altura de A menos a altura de B é o D, é o deslocamento. Então, vamos aqui, ó. Então, dando continuidade, né? O trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes quem é o D? Ora, o D é a altura de A menos a altura de B. Então, a altura de A menos a altura de B. Olha, cara, que legal. Como está complicando mais ainda, né? Não, pessoal, eu estou só tentando chegar, né, na energia potencial gravitacional. E também como se faz o cálculo do trabalho, né, envolvendo essa situação, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui, pessoal, vou fazer o seguinte, a tal da distributiva, né? Massa vezes gravidade multiplica a altura de H. Massa vezes gravidade multiplica a altura de B. Então vamos lá, né? Olha aí. Então o trabalho, vou fazer só um pouquinho mais. Apaga aqui a palavra sol, já foi. Olha aí, então o trabalho é igual mg, né, vezes a altura de H. Vezes a altura de H. Só coloca, né? Porque você está multiplicando letras, então você só vai colocando as situações. Menos, né? Repete o sinal de menos. mg de novo, que é o termo que está multiplicando, vezes a altura de B. Pronto, olha aí que legal. Você acabou de chegar, né, numa situação em que você vai calcular o trabalho, onde essa situação envolve as alturas que o corpo manteve ou que o corpo esteve, né, em determinada situação. Bom, mas o que eu quero mostrar a vocês é que essa forma se calcula o trabalho, né, nessa situação que envolve a energia potencial gravitacional. Uma outra coisa, né, Romulo, quando é que eu sei que o corpo vai ter energia potencial gravitacional? Quando tiver isso aqui, pessoal, ó, altura. Então o corpo está a uma determinada altura, tem energia potencial gravitacional. Uma situação curiosa, Romulo, o corpo chegou aqui no chão, pronto, acabou. Tem altura? Não tem, né, pessoal? Porque em relação ao solo ele já está lá. Se não tem altura, tem energia potencial gravitacional? Não, não tem, tá bom? Bom, então nós temos aqui a situação, né, o trabalho, mgh da altura de A, né, menos mgh da altura de B. Mas quem realmente é a energia potencial? Bom, a energia potencial é esse termozinho aqui, né, ó. Esse termozinho aqui que nós temos. Então o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o corpo tem energia potencial em A e tem energia potencial em B, tá ok? Energia potencial em A, energia potencial em B. Então, a energia potencial como um todo, ó, energia potencial é P, tá bom? Nada mais é do que mgh. Só isso. Então, Romulo, eu posso calcular separadamente? É isso aí que eu estou dizendo para você, né? Ó, se você usar só isso daqui, posso, né? Eu vou primeiro usar isso daqui para calcular de quem? De A.
Depois eu uso isso novamente para calcular de quem? De B. Um menos o outro é a energia potencial. Desculpe, um menos o outro é o trabalho, tá bem? Mas você calculando separadamente, você está calculando a energia potencial de cada ponto. Então o trabalho é quem? O trabalho é a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Alguns casos a energia potencial de B vai ser igual a zero. Por quê? Porque o corpo vai estar lá no chão, não vai ter altura, tá bem? Bom, então é isso, né? Então a nossa explicação de conteúdo, nós estamos aí algumas equações básicas, né? Que nós vamos trabalhar agora em alguns exemplos, tá bem? Então vamos ver aí, né, alguns exemplos básicos, tá bem? E depois um bem mais complicadinho, né? Mas vai dar certo também. Então vamos lá, né? Só apagar aqui tudo, né? Para dar certo. Pronto, aí vamos ver o nosso exemplo, né? Bom, pessoal, nosso exemplo, dizer o exemplo 1, né? Tá bom. Bom, nosso exemplo 1 tem o seguinte, a seguinte situação, né? Tô pegando aqui, tá bom? Porque a questão tá num livro. Bom, vamos lá. Bom, o pessoal aqui diz que uma menina solta, né, um brinquedo de 5 kg, inicialmente na posição A do alto de um tobogã, né? O tobogã é aquele negócio que a gente escorrega, né? Todo mundo conhece, acredito. Tome como base o perfil da superfície do tobogã, né, representada no esquema. Aqui tem um esquema, tá bom? Lembrando que o tobogã tem uma determinada altura e vai até o solo, né? A gravidade igual a 10 metros por segundo. Nessas condições, determine qual é a energia potencial do brinquedo na posição A. Bom, pessoal, a posição A, né? A posição A do brinquedo é quando ele está lá no alto, né? Posição A do brinquedo é quando ele está lá no alto, a uma altura, aqui na figura tem, tá bom? A uma altura de 4 metros do solo. 4 metros do solo. Bom, então vamos lá, né? Calcular essa energia potencial. Bom, o que é que eu sei, né? Eu sei que a massa do brinquedo, 5 kg. Opa, 5 kg, né? A gravidade não pode faltar. É igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso por quê, né? Porque eu vou calcular em relação à altura e tem a ver com força-peso, né? Então vamos ver como é que vai ficar a situação. Bom, pessoal, então eu quero a energia potencial gravitacional do ponto A. Tá aqui as colocações, né? Situações. Então vamos lá, né? O que é que eu sei? Que a energia potencial é igual a massa vezes gravidade vezes altura, tá bom? Isso aqui eu sei, né? A energia potencial é igual a massa do corpo, que é 5 kg, né? O G, que é 10, só substituindo aí, né? E o H, que é igual a 4. Bem simples, né? Olha aí, questãozinha mais simples do mundo. Então a energia potencial é igual tudo isso aqui multiplicado, né? Olha aí, 5 vezes 10, né? 50. 50 vezes 4, isso daqui dá 200. Toda forma de energia medida em joules, tá bom? Então pronto, né? Essa era a energia potencial do brinquedo no momento inicial. Quando eu estou aqui com dúvida, né? Se eu quisesse calcular a energia potencial da pessoa que estava com o brinquedo, eu também poderia? Poderia. Só precisava de quê? Da massa da pessoa, né? Mas a altura era a mesma, a gravidade era a mesma, enfim, tá bom? Então vamos lá. Olha isso aí foi o nosso exemplo de mas tem outras perguntas aqui ainda, ó. Ele quer saber qual é a energia potencial quando o corpo se encontra no ponto B, na posição B, desculpa. Pessoal, na posição B aqui, né, claro que não tá para vocês a figura, né? Mas na posição B, o corpo está lá no solo. Se ele está no solo, a altura dele é igual a isso aqui, ó. É igual a zero. Não tem altura, simplesmente. Então, se é igual a zero, quanto é a energia potencial deste corpo, né? Nessa posição? Ora, como também é igual a zero.
Exatamente, né, pessoal? Também é igual a zero. Ou seja, não tem energia potencial gravitacional. Como eu estou com dúvida, mas faz a conta aí para mim ver. Olha aí, pessoal. Ó. Coloca aí massa 5, gravidade 10, a altura é zero. Pega dois números e multiplica por zero. Tá zero. Tá bom? Então, fechou aí. E eu tenho uma outra parte aqui, né, que ele está pedindo qual é o trabalho realizado. Então, tem que saber qual é o trabalho realizado da posição A até a posição B. Aí você, Romulo, cara, calcular o trabalho não só é pegar a energia potencial do A e subtrair pela energia potencial do B, não? É só isso, pessoal. Então vamos lá, ó. Então o trabalho é igual a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Trabalho. Quem é a energia potencial de A? Acabei de calcular, 200. Menos. Quem é a energia potencial de B? 0. Se você quiser nem colocar, não coloca, né? 200 menos o 0 é 200, ó. 200 joules. Então, pronto. É a mesma coisa, né? Por que é a mesma coisa? Porque em B é igual a 0. Então, tá igual aí, tanto o trabalho quanto a energia potencial de A. É bem simples, né? Exemplo aí, nada assustador. Exemplo aí, show de bola. Bom, vamos ver um segundo, né? Um segundo exemplo. Vamos imaginar aqui também um exemplo 2. Vou apagar aqui rapidinho, para ficar limpo de novo. Exemplo de número 2. Vamos lá. Pessoal, no exemplo de número 2, nós temos uma seguinte situação. Eu vou pegar aqui porque sem óculos é complicado. Em uma academia de ginástica, um atleta ergue um halter, né? O halter é aquele materialzinho que a gente sobe e desce, né? Não, o supino é o nome do exercício, é halter mesmo, né? Bom, de massa 40 kg em 2 etapas, do solo até a cintura. Bom, pessoal, então, primeiro, né, o corpo está no solo, está no chão, tá bom? Se está no chão, a altura é igual a 0, tá ok? Depois ele ergue até a cintura 1 metro. Então, vamos colocar aqui, né, de B, a altura de B. Ele ergue 1 metro do solo. Depois, ele ergue e fica a uma altura de 2,5 metros, tá bom? Tá aqui de C, né? Que é de onde começou. Poderia ser A, né? Enfim, é somente para fazer a diferenciação. Bom, pessoal, então essa é a situação. O rapaz primeiro estava com o corpo no chão aí, né? O halteres. Depois ele ergueu até a cintura a uma altura de 1 metro. Depois ele ergueu acima da cabeça com uma altura de 2,5 metros. Isso em relação a quem? Ao solo, né? Não pode esquecer. Bom, a pergunta que eu quero saber é o seguinte, né? Qual é a energia potencial no ponto C, né? Que é quando ele estava lá com o corpo no chão. Aí você, Romulo, cara, eu já aprendi isso aí, ó. Não precisa nem me perguntar de novo, porque essa energia potencial aí é igual a 0. Né? Por que eu sei isso? Porque se a altura é igual a 0, né? Não existe altura, então não existe energia potencial gravitacional. Que é a energia potencial gravitacional de B, né? Vamos lá, né? Agora tem, né? Porque a altura é diferente de 0, né? Então vai ter alguma coisa, né? Energia potencial de B é igual a massa, né? A massa eu comentei aí, né? Era 40 kg. Então, massa, 40 kg. O G é igual a 10. A altura de B é 1. Energia potencial de B, 40 vezes 10, isso daí dá 400, né? 400 vezes 1, isso é 400 joules. Pronto. Quando faz agora aí a energia potencial quando o rapaz ergueu até 2,5 metros? Vamos lá, né? Olha aí. Energia potencial de A é igual a massa. Que é a massa? Continua sendo 40
vezes a gravidade, continua sendo 10, vezes a altura, né? Não é mais 1. Agora é quanto, hein? Agora é 2,5 metros, tá bem? Energia potencial de A é igual a 40 vezes 10, né? Dá 400. 400 vezes 2,5. Isso daí dá quanto, hein? Dá 800. Dá 1.000 isso? Dá 1.000, né? Então fica aí 1.000 joules, tá bom? Então pronto, né, pessoal? 1.000 joules. E uma outra pergunta que eu poderia fazer, né, a vocês, senhores e senhoras, era saber o seguinte: saber quanto vale o trabalho daqui para cá, ó. Quanto vale o trabalho de A para B ou de B para A, enfim, tá bom? De A para B, no caso, né? Quanto vale o trabalho de A para B? Nesse caso aí, pessoal, o trabalho vai ser o quê, né? Eu já tenho aqui as duas energias, né, ó. Não só é subtrair, né, ó. Energia potencial de A menos energia potencial de B. Trabalho igual. Que é a energia potencial de A? É 1.000. Menos, que é a energia potencial de B? 400. 1.000 menos 400, isso aqui dá 600 joules. É o seu trabalho, né? Pronto. Fechou aí, né? Questão. Fechou aí a questão aí bem mais elaborada, né? Porque você fez aí mais conta, mas nada de difícil também. Questão aí bem mais complexa. Vai vir agora, né? O exemplo 3, que é o nosso último exemplo também. Vou apagar aqui bem rapidinho, né? E nós vamos ver aí como é que nós faremos esse outro exemplo, tá bom? Bom, pessoal, o legal é que quando você está trabalhando com isso, né, é que você tem que saber o seguinte: você tem que saber que quando o corpo está lá na altura, né, e ele começa a entrar em movimento, a energia potencial dele é transformada em energia cinética, ou vice-versa, né, dependendo da situação. Então, há uma transformação de energia, né? E esse exemplo 3 é exatamente isso. No exemplo 3 eu tenho a seguinte situação. Eu tenho aí um corredor, um atleta, tá bom? Que ele vai fazer um salto com vara e ele vai correndo, né? Até chegar naquela situação em que ele posiciona a vara, né, para dar o salto. Bom, quando ele vai correndo, né, ele tem energia cinética. O que vai acontecer, né? Parte da energia cinética dele, ou se não toda, né, mas toda não tem condição, mas parte da energia cinética dele vai ser transformada em energia potencial quando ele estiver lá em cima, né, na determinada altura que ele vai atingir. Aí no nosso exemplo nós temos o seguinte, ó, eu tenho que o atleta vai correndo, tá bom? E ele pega aí 25% da energia cinética dele, tá bom? E transforma em energia potencial para realizar o salto. Lembrando que o salto, né, é uma determinada altura do solo, por isso esse processo aqui todinho, tá bom? A pergunta é, né, ele quer saber qual é a altura que o atleta vai atingir quando ele usa 25% da energia cinética dele. Ele quer saber isso. E aí, pessoal, a base do nosso exemplo... lembrando que não deu o valor de massa, né, mas nós vamos chegar aqui numa situação que vai dar legal. Bom, seguinte, o que está acontecendo, né? Ele pegou 25% da energia cinética. Como é que eu represento isso em número, né? Lembrando que 25% é 0,25. Por que é 0,25? Porque é 25 dividido por 100, né? 25%. 0,25 da energia cinética ele transformou, ou seja, igual à energia potencial. Olha aí. Então, é isso aqui que o nosso exemplo disse, ó. Pegou 25% da energia cinética, tá aqui, ó. 0,25 vezes a energia cinética, transformou em energia potencial. Vamos lá, né? Como é que eu faço aí a partir de agora? Lembrando que eu quero descobrir a altura que ele atingiu.
0,25. Que é a energia cinética, Romulo? É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Romulo, cara, eu não vi essa aula, né? Não se preocupe, vai ficar um cardzinho aí. Você verificar depois aí esta aula sobre energia cinética, tá ok? Importante verificar isso aí depois. É igual, que é energia potencial, né? É massa vezes gravidade vezes altura. Tá aqui a nossa altura, né? Isso aqui que nós vamos tentar descobrir. Como desse lado tem massa, desse lado tem massa. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer isso, ó. Cancelar. Acabou. Tá ok? Acabou, ficou bonitinho. Continuando, né? 0,25. Pessoal, não falei, mas na questão ele falou que o rapaz atingiu uma velocidade final de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Desculpa, 10 metros por segundo. Então, na questão aí está falando que ele atingiu uma velocidade 10, então 10 ao quadrado, ó, só para você não esquecer, a velocidade do corpo, 10 metros por segundo, tá bom? Fica atento aí. Isso daqui, né, dividido por 2 é igual, não tem mais M, quem é o G? O G é 10, repete quem? Repete o H, tá bom? Pessoal, aqui 10 ao quadrado, né, eu vou resolver aí 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é igual a 100, não é? Então, vamos fazer aqui, ó, só deixar esses dois aqui mais em cima. Então, 0,25, né? Você vai levar aqui logo 10 ao quadrado, então repete aí. 10 ao quadrado, 100, dividido aí por 2. Isso daqui é igual a 10 vezes o H. Eu posso facilitar minha vida bem aqui assim, ó. Pegando aqui esse zero, né? Cortando com esse daqui, posso fazer isso, né? Olha aí, aqui vai ficar 1. Que no final 1 vezes H é o próprio H, né? E aqui só vai ficar 10, ó. Então, 0,25 vezes 10. Vamos lá. 0,25 vezes 10 é igual a 2,5, né? Dividido por 2 igual ao H. 2,5 dividido por 2, isso aí dá 1,25 metros, né? Então, é a altura atingida por ele. Vamos só ver se realmente é isso. Então, tá correto, né? Então, pronto, né, pessoal? O exemplo 3 ele era mais elaborado, porque a gente precisava fazer isso, né? Que é para ter uma noção melhor aí do assunto, tá bom? Mas é claro que existem outras formas de você resolver, né? Pelo amor de Deus, não se contenha, não se atenha somente a essa. Então, pronto, né? Isto, a nossa aula, resumo, né? Foi tudo isso aí que a gente viu sobre energia potencial gravitacional. E até uma próxima aula, né?